Shalom, pessoal, um ótimo dia para você. Seja bem-vindo a esse café com palavra que nós temos aqui todas as manhãs, de segunda a sexta. E é muito bom começar o dia falando de Jesus, compartilhando um pouco com cada um de vocês. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. E você que chegou e ainda não deixou o like, clica no like. Isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue a mais e mais pessoas. Quero compartilhar algo com você que está registrado no Evangelho de João, capítulo de número 13. João, capítulo de número 13. Vamos ler do versículo 1 até o 15. O texto é um pouco mais extenso do que o que nós costumamos ler aqui no Revolucional, mas é extremamente precioso. Inclusive, eu te convido a, depois dessa transmissão, você revisitar esse texto, porque ele guarda profundas lições da cultura de liderança que Jesus exercia. Existem várias culturas de lideranças espalhadas pelo mundo. Eu, particularmente, sou um entusiasta da literatura sobre liderança em diversos espectros, né? Seja no esporte, seja nos negócios, seja no ambiente familiar. E a cultura que Jesus espalha tem como senso a cultura do serviço. Ela tem como centro, como objetivo, a cultura do serviço. Muito da liderança na nossa cultura está associada a ter privilégios. As pessoas querem ser líderes para terem os privilégios da liderança. Mas Jesus, ele enfatiza as responsabilidades que a liderança traz. Então, como diz aquele famoso versículo do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você vai perceber que um dos momentos em que Jesus mais denota esse estilo de liderança dele é justamente aqui em João capítulo 13, versículos 1 ao 15, que diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Olha que interessante, gente. Os 3 primeiros versículos denotam ali o início de uma fase de conclusão do ministério de Jesus aqui na Terra. Pelo menos no livro de João, a partir de agora, o texto ele vai se focar na traição de Judas, na entrega de Jesus para ser crucificado, e ali todo o sofrimento de Jesus na Via Crucis. E é interessante que o texto começa falando sobre como Jesus estava consciente do poder que ele tinha, consciente da missão que ele tinha, consciente de que tudo estava nas suas mãos, dado por Deus Pai. E ciente dessa enorme capacidade, desse enorme poder que ele tinha, ele toma uma atitude, a atitude de servir aos seus discípulos. Versículo 4. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Verso 5, vamos lá. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que havia em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Então respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Perceba que essa é uma linguagem simbólica que Jesus utiliza. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Versículo 12. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor,
mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Gente, esse texto é muito conhecido. Deixa eu te explicar por que Jesus ele toma essa atitude de modo... Eu estava trazendo uma explicação cultural, um contexto cultural, e a aplicação simbólica e espiritual que nós podemos e precisamos fazer nas nossas vidas. Os discípulos estavam ali com Jesus para uma última reunião, para se alimentarem juntos, e eles estavam em volta de uma mesa. Aqui no Ocidente é muito mais comum nós temos uma mesa elevada, uma mesa com 4 pés, temos aqui uma cadeira, e a gente se senta numa mesa que fica mais ou menos nessa altura aqui, né, do nosso corpo. A gente senta aqui, a mesa fica mais ou menos nessa altura, a gente vai ali comendo com garfo, faca, colher, pegando de mão, enfim. Mas naquela época era muito mais comum que as pessoas se reunissem numa mesa que estivesse ao chão. E como a terra, em grande parte, era de chão batido, era de pedra, os pés ficavam muito empoeirados, ficavam muito encardidos, muito sujos. Então, quando você senta no chão, com o pé sujo, com a mesa que também está no chão, a sujeira fica muito próxima da comida. Então, era uma cultura que, antes de comer, antes de se reunir ao redor da mesa, as pessoas lavassem os seus pés. Agora, o detalhe que você precisa entender aqui, o detalhe crucial, é que esse lavar os pés, ele era um serviço realizado pelo escravo e pelo servo daquela casa. Quando aquela casa não tinha escravos, uma mulher que estivesse ali realizava o papel de lavar os pés das pessoas que iriam comer, porque era um serviço deveras humilhante, era um serviço baixo, sabe? Não era um serviço de pessoas de alto cargo, de alto gabarito, era um serviço para o escravo, para o empregado, para a pessoa menos nivelada profissionalmente ou socialmente naquele lugar. Então ali não tem nenhum escravo, não há nenhuma mulher, está apenas Jesus e os seus discípulos. Eles se sentam e o próprio texto fala que havia ali uma bacia, havia uma toalha, havia água, estava tudo preparado. E eles sentam, né, e provavelmente Jesus olha e espera alguém tomar uma atitude de lavar os pés uns dos outros. Só que durante todo o evangelho, nós vemos que de tempos em tempos aparecem relatos dos discípulos disputando quem era maior, quem era mais importante, quem tinha mais poder. Porque isso é natural da alma humana, da alma que não está alinhada com Deus. Nós queremos ser maiores e mais fortes, mais imponentes, aparecermos mais do que os outros. Então, esse serviço, que era um serviço humilhante, era um serviço que ninguém queria fazer. Então, ninguém queria, entre aspas, tá, se rebaixar para lavar os pés dos outros. Então, Jesus, ele pega a bacia, a toalha, né? Ele toma a atitude de pegar aqueles elementos e começa a lavar os pés dos discípulos. É por isso que Pedro ele fica constrangido e fala assim, não, Jesus, de jeito nenhum você vai lavar os pratos. Não, pelo amor de Deus, você vai lavar os pratos, ó. Você vai lavar meus pés, pelo amor de Deus. Isso é humilhação demais. Isso é algo semelhante, gente, trazendo de modo bem caricato para o nosso tempo, por isso que eu falei pratos, que eu estava pensando aqui no exemplo. Isso é algo de modo bem simbólico para o nosso tempo, é como Jesus chegar na sua casa para almoçar, e depois do almoço, Jesus ir para a pia, lavar os pratos, né? Ou qualquer convidado de relevância que você tem estima, a pessoa vai para lavar os pratos, você fala, não, de jeito nenhum, deixa os pratos aí. Eu lavo os pratos, eu trouxe você aqui para almoçar. É um privilégio para mim ter você em minha casa, não precisa lavar os pratos. E por mais que a pessoa insista, você não deixa a pessoa trabalhar, você não deixa a pessoa lavar os pratos, porque você está ali para recebê-la como um convidado especial. Então, quando Jesus, o mais elevado, o mais respeitado, o mestre deles, pega a toalha, a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, Pedro tem um choque. Fala assim, não, Jesus, de jeito nenhum. E Jesus ele fala com Pedro, Pedro, se você não deixar que eu te lave, você não tem parte comigo. E é interessante, gente, que Jesus ele nos ensina que o fato de nós sermos amados sem merecermos, nos ensina a nós amarmos pessoas que, no nosso critério, não merecem ser amadas. Eu gosto de uma frase que diz que o amor não é para quem merece, o amor é para quem precisa. O nosso senso de amor está muito associado a merecimento. Então, assim, fulano merece ser amado, porque fulano é uma boa pessoa,
porque fulano presta um bom serviço, porque fulano me faz bem. Então ele merece ser amado. Já aquelas pessoas que não nos fazem bem, que nós não gostamos, ou que não é muito útil em nossas vidas, a gente fala, não, essa pessoa não merece tanto amor. E observe, o amor não é para quem merece. O amor é para quem precisa. Então nós precisamos trocar esse nosso critério pelo critério de Jesus. Jesus ele vai e lava os pés dos discípulos, mesmo que naquele contexto quem mais precisava ser honrado era Jesus, não eram os discípulos. Mas aquele que mais precisava, que mais merecia, na verdade, aquele que mais merecia ser honrado, ele resolve se humilhar para honrar os discípulos. A Bíblia fala em Filipenses que Jesus, quando ele toma a forma humana, ele se esvazia, né? Mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou tomando forma de homem. Então, para Jesus tomar uma forma humana, ele se esvazia de toda a sua divindade, ele não deixa de ser Deus, ele se esvazia no sentido de não usufruir de privilégios da divindade. Então Jesus sentiu calor, Jesus passou frio, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu vontade de ir no banheiro, Jesus sentiu cansaço, tudo aquilo que o homem sentiu, ele não usou o macete de ser Deus para pular esse sofrimento, entende? Ele sofreu como um homem, ele passou pelo mais profundo nível de sofrimento que um ser humano pode passar para que ele pudesse se sacrificar por toda a raça humana. E isso nos ensina demais. Então Jesus, quando ele gera esse gesto, quando ele gera esse ato, quando ele exibe ali mais uma vez o seu modelo de liderança através do serviço, aí vem o final do texto aqui, o versículo 14 e 15. Olha o que Jesus fala: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. O que é que Jesus está dizendo? Se eu, que sou o Senhor, que sou o Mestre, que sou a maior autoridade aqui, fiz o serviço mais baixo, quem são vocês para poder negar a necessidade de alguém e servir alguém nessa necessidade? Então nós, através desse gesto maravilhoso de Jesus, nós literalmente perdemos a razão de dizer: Senhor, eu não vou amar essa pessoa porque ela não merece, sabe? Porque Jesus, ele lavou o meu e os seus pés, ele lavou o nosso corpo inteiro, o sangue de Cristo foi vertido na cruz e derramado por nós quando nós ainda éramos pecadores. Jesus não esperou você virar uma boa pessoa para te amar, não. Jesus ele já te amava quando você estava no seu pior estado de caráter, de personalidade, quando você tinha os piores pensamentos, as piores atitudes, as piores decisões. Nesse momento, Jesus já te amava. Estava conversando com uma pessoa recentemente, e esse tipo de conversa já tive com muitas pessoas, e posso olhar para a minha vida e perceber o mesmo padrão. Como nós conhecemos histórias de pessoas que falam assim: olha, naquele tempo, naquele momento eu fazia errado, mas eu conheci Jesus e comecei a fazer diferente. Agora observe, quando nós vivíamos de modo errado, e nós ouvimos o Evangelho de Jesus, ouvimos o amor de Jesus, e fazemos uma aliança com Jesus, Jesus ele já nos ama antes de nós fazermos uma aliança com Ele. Jesus ele já nos aceita do jeito que nós estamos. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós percebemos a ação de Jesus, é Jesus limpando a nossa sujeira, Jesus limpando a poeira que está em nosso coração, Jesus limpando a poeira que está nos nossos pés espirituais para que nós possamos sentar à mesa com Ele. Então Ele faz isso conosco, mesmo que nós sejamos a pior das pessoas que está pisando na face da terra. Então, se Jesus fez isso comigo e com você, quem somos nós para negarmos uma mão estendida, para negarmos o amor a quem precisa? É claro que amar não significa aprovar tudo o que uma pessoa faz. É claro que amar não significa bater palma para tudo que uma pessoa diz, para tudo que uma pessoa pensa. Você não precisa concordar com tudo que uma pessoa está fazendo. Na verdade, você não vai concordar em tudo com ninguém. Nem com você mesmo você vai concordar em tudo. Mas amar significa ser
um traço da revelação de Deus para essa pessoa. Você pode expressar Deus através de um serviço. E você precisa, no final das contas, mudar o seu critério sobre quem deve ser amado. Transicionar o critério de merecimento para o critério da necessidade. Para que você não fique se perguntando quem merece o meu amor, mas que você se pergunte quem precisa do seu amor. E na verdade, você vai perceber que essa pessoa, ao experimentar um gesto de amor seu, ela estará experimentando um gesto do amor de Deus. Amém, gente? Vamos orar juntos? Você que chegou na metade dessa transmissão, sempre fica salvo o nosso vídeo. Você pode voltar para reassistir do início. Ontem, inclusive, esqueci de espalhar o link para um monte de gente, né? Então, para você não ficar refém de eu lembrar de espalhar o link, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que tem conteúdo novo por aqui, inclusive as nossas transmissões. E deixa um like também, quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos se você puder, se concentre nessa oração. Pai de amor, eu te agradeço porque o Senhor nos amaste. O Senhor nos amou quando nós não éramos ainda salvos, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não éramos santos, quando nós estávamos sujos, imundos. Na pior, o Senhor nos amou. O Senhor demonstrou o seu gesto de amor, entregando o seu Filho na cruz do Calvário para morrer, para se sacrificar por mim e pelos meus irmãos. Ó Deus, isso nos ensina tanto. Nos ajuda, Senhor. Porque muitas vezes realmente é desafiador, é difícil amar algumas pessoas, é desafiador, é desgastante. Mas nos ajuda a trocar o chip, a trocar o critério. Porque nós não podemos, Senhor, viver procurando quem merece o nosso amor. Nos ensina a olhar para quem, de modo que nós possamos rastrear, nós possamos escanear quem precisa do nosso amor. Porque muitas vezes quem menos merece o nosso amor é quem mais precisa dele. Nos ajuda, Deus, em nossa imperfeição, a nós tomarmos uma atitude de servos, quando muitas vezes nossa natureza quer os privilégios que o poder, que a liderança traz. Nós precisamos ter a consciência, Deus, e te pedimos, temos a consciência das responsabilidades que o teu poder, que o teu amor, que a tua graça nos traz. Nos ajuda, Deus, a fazermos parte de uma mudança capitaneada por ti em nosso tempo, em nossa sociedade, nas pessoas que nos cercam. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos, que o Senhor vos abençoe poderosamente. Repetindo sempre, é uma honra muito grande começar o dia com você aqui. Não se esquece, deixa um like nesse vídeo, que o Senhor te abençoe profundamente. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.